Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a vida e a história dessa mulher tão especial e tão marcante na palavra de Deus, que é a Esther, né? Que ainda quando não era Esther, era conhecido como Hadassa, uma pobre judia israelita que viveu num tempo muito difícil, mas Deus, ele realizou uma grande obra, porque o Senhor não tem problema com tempo, com dinheiro, com situação, com complexos. O Senhor simplesmente, quando ele escolhe, ele pega e faz uma grande obra. E essa grande obra é em prol da minha vida e da sua vida. É em prol da minha casa e da sua casa. Porque talvez você pense assim, mas Esther foi rainha, Esther viveu em outro tempo, Esther foi mulher de destaque. Mas Deus, ele quer usar a minha vida e a sua vida como mulheres de destaque para esse tempo aonde você está. Pensa comigo agora onde você está. Não exatamente aqui, nesse espaço geográfico, mas na sua vida, na história da sua vida. Aonde você está? Quem é a sua família? Quem são os seus filhos? Seu esposo? Você já é casada? Está solteira? Ainda não é casada? Está aguardando? Você está casada, mas está passando luta? Talvez você tenha filhos que está dando dor de cabeça. Talvez você tenha filhos que você não está conseguindo colocá-los, na verdade, num caminho que você escolheu. Talvez você sonhou, você planejou um bom caminho, sabe, uma boa direção para o seu filho, e você tem percebido que ele tem saído um pouquinho da sua direção e isso tem te preocupado. Talvez você tenha pessoas na sua família, parentes, né? Dentro de casa mesmo, ou às vezes um pouquinho mais distante, que está perdido, que está confuso, que está precisando de um toque de Deus, que está precisando ser alcançado pela graça do Senhor, que está precisando de um milagre. Talvez não está enfermo, não está acontecendo nada, mas precisa de salvação, precisa ser alcançado pelo Senhor. Então pense em você e na sua condição de vida, não é condição financeira. Em qual é o tempo que você está vivendo e como anda sua vida, sua casa e os seus. Entenda que o Senhor me chama e o Senhor te chama para que nós venhamos ser instruídas por Deus para um novo tempo, para que assim também possamos instruir a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Porque, irmãs, às vezes a gente acostuma a olhar só até onde alcança os nossos olhos. Amém? E aí a gente olha com os nossos olhos físicos e pensa assim, mas está tudo bem. A minha família está bem. O meu casamento, lá e cá tem uns arranca-rabo, mas vai levando. Os meus filhos desobedecem de vez em quando, puxa a orelha e volta para o caminho. Não tem ninguém enfermo, está tudo bem. Só que a gente se esquece de que o mundo, ele dá voltas, e que no mundo nós teremos muitas aflições, e que nós precisamos estar de pé, mas não em pé de qualquer jeito, mas de pé e fortalecidas, para que quando chegar o dia mau, porque hoje talvez você esteja vivendo um bom dia, talvez você esteja vivendo um dia ensolarado, um dia calmo, um dia gostoso, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E as coisas mudam, e as coisas passam, e a gente é pego de surpresa pelas adversidades da vida. E quando a gente não se fortalece em Deus, que é o nosso Criador, muitas vezes no dia mau, a gente não consegue subsistir. No dia mau, no dia da aflição, no dia de dor, no dia da angústia, a gente não consegue permanecer de pé. E o Senhor quer que você permaneça. O Senhor quer que você vença. O Senhor quer que você avance. O Senhor não quer só que você continue de qualquer jeito, mas o Senhor quer que você continue forte, corajosa, para que você cumpra com a sua missão de mulher, a sua missão de mãe,
a sua missão de esposa com excelência, da forma que Ele sonhou e idealizou para você. Quando Ele faz a mulher, Ele fala a mulher ajudadora, a mulher auxiliadora, a mulher que vai auxiliar, que vai ajudar, que vai cuidar, que vai ter todas as condições. Porque quando Deus nos faz, Ele nos faz com todas essas condições. Só que muitas vezes no decorrer da vida, as dores, os problemas, as dificuldades vão nos deixando enfraquecidas, vão nos deixando machucadas, vai nos deixando muitas vezes debilitada para continuar a nossa luta e a nossa vida da forma que tem que ser. E aí a gente precisa lembrar e buscar força em Deus, em quem nós somos, em como o Senhor de fato nos criou. Uma mulher cheia de capacidade, cheia de qualidades para conseguir subsistir em todos os momentos. Só que nós precisamos entender que o mesmo que nos criou é o mesmo que quer cuidar de cada uma de nós. Quem é, irmãs? Deus. Deus nos fez e Ele quer cuidar de cada uma de nós para que nós possamos continuar e para que nós possamos prevalecer em nome de Jesus, amém? O texto de Esther, ele vai falar sobre uma direção. Esther recebeu uma direção, sobre um posicionamento. Esther se posicionou e sobre um resultado. Esther viveu um resultado, um resultado positivo, um resultado bom daquilo que ela semeou e daquilo que ela fez. E muitas vezes o Senhor quer fazer exatamente isso com a gente. O Senhor quer e tem nos dado uma direção. Quem sabe o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Quem sabe o Senhor próprio te conduziu até aqui nessa noite, para que você entendesse que Ele é o Deus que quer te dar todas as direções, que quer te direcionar, que quer te ajudar, que quer te instruir, que quer te guiar por todos os teus caminhos. Mas só que nós precisamos também nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar diante da vida, nos posicionar como a mulher que o Senhor nos criou, nos posicionar como aquelas que não vamos pensar só em nós, que não vamos galgar só os nossos objetivos. Talvez você é uma mulher que está lutando pela sua independência, e você vai aprender hoje aqui que isso não basta. Talvez você é uma mulher que está lutando, tem se esforçado. Talvez você não tenha tido tempo para mais nada, porque você tem focado em alcançar algo na sua vida. E você agora dorme pouco, se alimenta mal, se é casada não tem mais muito tempo para o marido, pouco vê os seus filhos e está lá focada no seu objetivo, porque você precisa conquistar, porque você precisa alcançar essa autossuficiência, essa autoindependência. Porém, que tem te arrancado do convívio, do ambiente familiar, onde você precisa ser a coluna, onde você precisa ser a ajudadora, onde você não pode falhar, onde você não pode deixar de estar. Muitas vezes, nós estamos vivendo num tempo onde muitas coisas têm tirado o verdadeiro propósito da minha e da sua vida. Não estou dizendo, muito pelo contrário, eu trabalho muito. Não estou dizendo que você não pode trabalhar fora, ajudar o esposo. Não estou dizendo que você não pode correr atrás dos seus sonhos. Eu estou dizendo que nós precisamos nos atentar para que estas coisas não roubem as principais, para que estas coisas não roubem as mais importantes. Aquilo que o Senhor quer, com a sua ajuda, que você construa junto com Ele. E às vezes o tempo passa, e quando a gente vai ver, se torna um pouco tarde demais. A gente perdeu algumas coisas na vida, a gente perdeu algumas fases, a gente perdeu algumas alegrias. E isso foi uma construção, porque a gente tem que entender que, independente de como você está caminhando, algo você está construindo. Amém? Não tem ninguém aqui trancado dentro de casa no quarto 24 horas, tem? Não. Nós estamos construindo algo. A questão é, o que você está construindo é suficiente para te dar uma base, uma estrutura, uma confiança, para que quando vir o vento, para que quando vir o dia mau, gente, porque o dia mau, a Bíblia fala que vem para todo mundo. Amém? Esther viveu o dia mau, ela era rainha. Eu e você somos mais simples, exceto a Beth, que é uma rainha hoje, né? Nós somos mais simples, mas nós vivemos os nossos dias mal.
Vem o dia mau, vem para todo mundo. A questão é, o que você está fazendo, o que você está construindo, é o suficiente para te garantir que no dia mau você vai permanecer de pé? Ou no dia mau a sua faculdade não vai resolver nada? Ou no dia mau a sua inteligência, o seu emprego, que você 20 anos estudando para chegar onde você chegou. Aí você chega no dia mau e tudo que você aprendeu não te mantém de pé. E você começa a cair, se deprimir, não ver solução, entregar os pontos e você não sabe o que fazer. Então que nessa noite nós venhamos entender que nós, mulheres, podemos muitas coisas. Não é pouca não, porque a capacidade que o Senhor nos deu é para alcançar muitas coisas. Porém, que nós venhamos ter prioridade de não sair da presença de Deus, irmãs, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem cuida de nós, é Ele que no momento mais difícil, o seu relacionamento com Ele, a sua intimidade com Ele, disso vai depender o teu sucesso e o teu futuro, em nome de Jesus, amém? E não sei como você está vivendo esses dias, o que você tem passado. Mas eu sei que existem momentos na nossa vida que parece que estamos enfrentando as lutas e estamos enfrentando sozinhas, não parece? Tem momentos que a gente ora e parece que a oração não é respondida. Tem momentos que a gente passa dificuldades e a gente fala assim, meu Deus, da onde veio esse vento? Estava tudo normal, estava tudo tão tranquilo. E de repente é uma notícia, de repente é uma situação, de repente, irmãs, é uma perda, é alguma coisa, algo sai do controle, do nosso controle, e a gente fala, meu Deus, eu estou sozinha. Será que o Senhor não está me vendo? Né? Será que, cadê? Aí nessa hora a gente lembra, né? Cadê o Deus que tanto falam? Ou alguém liga para você e fala, cadê o Deus? Porque existem momentos na vida que parece que estão enfrentando lutas e estão enfrentando sozinhas. Parece que Deus não está nos vendo. Nesse momento, Esther viveu. Esther viveu um momento difícil na vida dela. E a impressão que dava aos meus e aos seus olhos, se a gente não ler e não entender, é que, coitada da Esther, por que Deus permitiu que ela passasse por isso? Ela não era judia? Ela não era parte do povo de Deus? Por que Deus permitiu isso? Né? E às vezes na nossa vida não é diferente. Mas sabe por que o Senhor te trouxe aqui? Para dizer para você que o Deus que nós buscamos e o Deus que nós servimos é um Deus que age mesmo sem aparecer. Amém? Você pode não estar vendo, você pode muitas vezes não sentir e não ver Ele fazendo, mas isso não quer dizer que Ele não está fazendo. A única verdade que a Bíblia declara é que nós temos um Deus que não dorme e temos um Deus que não cochila. A Bíblia fala que Ele trabalha em todo o tempo e aos seus filhos Ele dá até mesmo enquanto dorme. Ou seja, esse Deus que nós buscamos, esse Deus que nós servimos, é um Deus que está continuamente trabalhando em meu e em teu favor, se eu crer e se você crer. Ainda que sejam momentos difíceis que estejamos passando, ainda que sejam momentos de adversidade, de luta, de guerra, isso não significa que Deus não está te vendo, ou que Deus não está agindo, ou que Deus não está trabalhando e desenhando e escrevendo a sua história no dia de amanhã. Muito pelo contrário, nós vamos aprender com o livro de Esther, através dessa palavra. Se você entender, irmã, Deus pode tirar a trava dos seus olhos, que fazia com que você pensasse, eu não vejo Deus trabalhando, eu não vejo Deus agindo, será que é só na minha vida? Né? Eu não estou vendo nada acontecer. E às vezes nós estamos tão focadas na dor, focadas no problema, que nós não conseguimos ver o Deus que age no invisível, o Deus que age sem aparecer. E a história de Esther vai falar exatamente sobre isso, porque com Esther foi assim. Né? Esther, ela viveu numa época muito difícil de pós-exílio. O povo de Israel havia sido levado cativo na Babilônia e viveu naquele ambiente, um ambiente que não era o ambiente deles. Costumes diferentes, religião diferente. E aquela menina ainda muito novinha, ela foi levada junto com o seu povo. Ela estava, pensa gente, quando a gente veio de São Paulo para cá, São Paulo Pernambuco, não é tão longe, né? Mas como é diferente a cultura, né? Como é diferente alguns costumes.
E não foi diferente, só que aqui eu fui acolhida, aqui eu fui bem tratada, aqui eu não estava presa, aqui eu não tinha obrigações de prisioneira, eu tinha liberdade para viver a minha vida, fazer as minhas escolhas, e eu passei dificuldades. Agora pense Esther, irmãs. Esther era cativa. Ela era prisioneira naquele lugar. Eles precisavam estar debaixo do domínio medo-persa, que era o império que dominava naquela época toda aquela região. Eles não eram um povo bem aceito. Eles não eram um povo considerado um povo. Eles eram considerados sub-raça. Não tinham valor para a sociedade. E Esther, uma menina jovem, pobre e órfã. Ela não tinha nem pai e nem mãe, porque os seus pais haviam morrido com lutas e guerras que eles viviam. Ela tinha perdido seu pai e sua mãe. Quem acha aqui que foi fácil para Esther? Ninguém, né? E às vezes a gente acha que passa luta, né? E Esther passava luta. E Esther estava vivendo um momento difícil. Eu penso que Esther, por ser simples, pobre, igual nós, talvez muito pobre. Nós não somos tão pobres quanto Esther. Porque ela tinha que trabalhar em troca de comida. Porque ela tinha que trabalhar para... Ela era a única mulher para cuidar do seu tio, que cuidava dela, que assumiu ela. Esther tinha que buscar água no rio. Esther tinha que cortar madeira, lenha, para cozinhar. Esther tinha que cuidar do terreiro, no sol escaldante de Israel. Então eu acredito, e a palavra fala sobre isso, que foi um momento muito difícil para aquela jovem, irmãs, muito difícil. Quem olhasse para Esther falava assim, coitadinha, já julgava e já dava uma direção para a vida dela. O fim dessa aí, coitada, é morrer igual todos os judeus. Não vemos uma perspectiva para a vida de Esther. Eu acredito que muitos olhavam isso e muitos acreditavam que aquele povo, aos pouquinhos, eles iam ser exterminados, porque eles não eram bem-vindos naquele lugar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Está entendendo? Amém, glória a Deus por isso. Só que por outro lado, a Bíblia vai falar ainda no livro de Esther de um rei, o rei da época, o rei Assuero, conhecido como rei Xerxes. E esse rei, ele era muito poderoso. A Bíblia diz que ele era rei de 127 províncias. É uma palavra meio pedagógica, quando a gente quer ensinar, né? Então eu preciso da sua atenção, amém? Porque se você sair daqui entendendo e crendo, Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida também, em nome de Jesus. E esse rei, ele era tão poderoso que ele dominava e reinava sobre 127 províncias. Essas províncias eram consideradas as nações, países. Ou seja, ele reinava sobre 127 países. A Bíblia diz, logo no primeiro capítulo, vai falar sobre a vida do rei. A Bíblia diz que ele reinou da Ásia até a Etiópia. Ou seja, ele reinava sobre 2 continentes. A Ásia que fazia... da Índia à Etiópia, a Índia que fazia parte da Ásia e a Etiópia que fazia parte da África. Esse homem reinava sobre 2 continentes. Ele era muito poderoso. E aí a Bíblia vai relatar que um dia, um belo dia, ele decide fazer uma festa. Uma festinha assim, tipo a nossa, de 6 meses. Uma festinha de 6 meses ele quer fazer. E aí ele convida todos os príncipes de todas as províncias, 127 príncipes, e também os conselheiros, os que andavam com ele, que fazia parte ali da nata. Ele convida esses príncipes. Normalmente nessas festas, nesses banquetes, eles faziam muitas articulações políticas, motivações políticas, de liderança e parcerias. Porém, essa festa era regada de ostentação. O rei expunha todo o seu tesouro. Ele queria expor todo o seu poder. E ele queria mostrar tudo que ele tinha, toda a sua riqueza. A festa era regada por vinho. E a Bíblia diz que ele servia a todos em taças de ouro e de prata. 180 dias de festa. Eu tenho certeza que eu vou chegar em casa acabada depois dessa noite, porque eu tô com esse salto em pé 50 minutos. A gente faz uma festinha e chega em casa acabada. No final de todo evento aqui, a gente tira o sapato e vai limpar, que ninguém aguenta. Agora pensa 180 dias de festa.
né? Era muita festa, gente, né? E essas festas eram exatamente para que o rei ele pudesse dizer quem ele era, dizer o que ele tinha, que ele tinha poder, que tudo estava no controle dele, que ele era poderoso. E aí passando, e detalhe, as mulheres não podiam entrar. Que chato, né? As mulheres não podiam entrar, gente, exceto as dançarinas, né? Eles contratavam as dançarinas para que elas pudessem alegrar dia e noite. Só que ali não tinha nenhum santo. Quem acha que tinha um santo ali? A Bíblia não diz que Assuero era convertido, crente, nada. E bebendo vinho até umas horas. Então, mais cedo ou mais tarde, eles estavam bêbados. E aí, com certeza, acontecia de tudo naquele lugar. E as mulheres não poderiam participar. 6 meses, as mulheres não participaram daquela festa, daquele banquete. E aí, quando acabou esses 6 meses, a Bíblia diz que o rei Assuero, ele estendeu essa festa por mais 7 dias. E quando ele estende essa festa, agora ele convida todos os súditos, todos os servos, todo o povo da cidade de Suzã. E agora todos poderiam participar, porque agora a intenção era ele também se expor para o povo, mostrar para o povo quem ele era. E a Bíblia vai falar assim, que no final do 7º dia, o rei, a Bíblia vai falar, agora eu estou falando o que está na Bíblia, tá, gente? O rei, com o coração alegre do vinho, vocês acham que ele estava como? Muito bêbado. O rei, com o coração alegre de vinho, não contente de mostrar todo o seu poder e toda a sua riqueza, ele fala assim, eu não vou imitar o bêbado que eu não sei, mas ele deve falar mais ou menos assim: manda trazer Vasti agora. Agora ele queria apresentar a sua esposa. E aí a Bíblia diz que já bêbado, já alegre, já meio que mais para lá do que para cá, não bastasse ele expor todo o seu reino, ele queria agora apresentar a sua esposa para todos. Só que detalhe, Vasti, nesses 7 dias, ela tinha chegado para as mulheres e falado assim: ó, a gente já ficou 6 meses sem esses homens aí. Então, mais 7 dias não dá certo. Vamos então também fazer um banquete para nós? E aí diz que Vasti se reuniu. Vasti era esposa do rei, não sei se eu falei, né? Vasti se reuniu com as mulheres em um outro lugar do palácio. E ali, enquanto o rei ficou 7 dias com o povo e os príncipes, tudo misturado, mostrando todo o seu reino, todo o seu poder, as mulheres também se juntaram. E lá elas deviam estar curtindo. A Bíblia não fala o que elas estavam fazendo, mas deviam estar curtindo. 7 dias de festa. E no último dia, o rei fala assim: manda chamar a minha esposa. Mandou o eunuco lá chamar a esposa, que eu quero mostrar ela, né, para todos. Só que detalhe, irmãs, não era o esposo chamando a esposa. Ah, queria tanto, que nem o Júlio às vezes, né, o pastor Júlio. Chama lá a Cláudia, aí eu fico, agora não, estou ocupada. Normal, porque é o esposo querendo a presença da esposa. E a gente, ou vai ou não vai, depende do nosso humor, né? Depende muito do nosso humor. E aí, não era só o esposo querendo a presença da mulher, era o rei. Ele estava ali expondo tudo o que ele era e tudo o que ele tinha. Todos os príncipes e governantes das nações vizinhas estavam presentes. Todo o povo no qual ele dominava e reinava sobre ele estava presente. E Vasti sabia disso. Não era a primeira vez que o rei tinha dado uma ordem para ela. Talvez você vai pensar assim, porque eu já pensei. Ah, mas também... como é que é? Gandaiou, né? Gandaiou 6 meses sem mim. Bêbado agora, depois de ter mostrado tudo, agora quer a minha presença? Eu te juro que uma hora eu pensei que Vasti tinha dito isso. Mas na verdade, gente, quando a gente começa a estudar e a ver a situação, a gente não sabe o que aconteceu, a Bíblia não fala. Mas Vasti já era acostumada com essa situação, porque ela era esposa de um rei. E naquela época, o rei da Pérsia, quando eles davam um decreto, o que era uma lei, não podia ser revogada. Se o rei chamasse, todos tinham que atender. Não tinha diferença de esposa, filho, súdito, servo, nada. Se o rei falasse, era uma ordem. Se o rei mandasse, tinha que fazer. Se o rei decretasse, nem o próprio rei podia revogar. Estava falado. Mas aí eu não sei, a Bíblia não fala o que aconteceu com essa mulher. Mas eu tenho certeza, não posso garantir, né? Mas eu tenho quase certeza que ela se arrependeu. Porque por algum motivo, talvez ela também estivesse bêbada.
festa regada a vinho, né? Talvez ela estivesse tão chateada com ele que não se importou. Talvez ela estivesse meio alegre, bêbada, e ela não foi. Mas o que a Bíblia diz é que ela falou assim para o eunuco: diga que eu não vou. Ela nem foi lá e falar assim: poxa, aquele toquinho que a gente dá no marido, né? Você vai fazer isso comigo, né? Ela não foi lá nem para isso. Ela falou assim: fala que eu não vou. E isso foi uma afronta para o rei, né? Diante de todos, diante de todo o palácio, todos os reinados, os reinos, aquilo não poderia passar desapercebido, porque todos conheciam a lei. E inclusive na mesma hora a Bíblia diz que os conselheiros do rei falou assim: o senhor não pode deixar passar isso em branco. Aliás, desobedecer ao mandato, a uma ordem do rei, era motivo de sentença de morte. E eu acredito que para ela não morrer, imediatamente eles fizeram o rei assinar um decreto ali apenas de exclusão, né? E aí Vasti, a Bíblia só diz apenas que Vasti, ela perdeu o seu posto de rainha, seu posto de esposa. Não tinha mais espaço no palácio, não poderia mais aparecer naquele ambiente. E por que eu acho que ela se arrependeu? Eu acho que as festas, gente, balançou um pouquinho a cabeça daquela mulher. Porque apesar dela ser alguém que tivesse que receber ordem do rei, ela era a esposa do rei. Ela tinha um lugar de honra. Irmãos, de verdade, naquele tempo onde a mulher era praticamente um objeto, não servia para muita coisa. Você está num lugar de rainha, esposa do rei, na sombra, no palácio, no harém, sendo cuidado o tempo todo. Gente, se o rei quisesse chamar, ela ia. Se o rei não quiser, tinha época da mulher do rei ficar meses e meses sem o rei chamar. Até porque também ele não tinha uma mulher só. Então ele podia um mês ver ela, um mês ver a outra, mas o lugar dela era um lugar de honra. Na hora que ele tivesse que apresentar, que expor, era ela, porque ela era a primeira esposa do rei. Mas por algum motivo aquela mulher não bateu bem da cabeça e ela recusou e ela perdeu o seu lugar. Porém, na história de Esther, nós vamos perceber que nada foi por acaso. Na história do livro de Esther, nós vamos perceber que não aparece o nome de... Gente, é um dos livros da Bíblia, é Esther, que não aparece o nome Deus. Um dos únicos livros que não tem nenhuma vez escrito Deus é Esther. Porém, é um dos únicos livros que você vê Deus agindo desde o início até o final, para que cumpra um propósito para aquele povo. E aí, a Bíblia vai falar que naquele momento que Esther, que Vasti, ela foi deposta do seu posto, depois de um mês, a Bíblia diz que o rei, ele começa a se entristecer, ele não quer comer, ele fica meio deprimido, porque ele cai em si. E ele percebe que ele também não estava legal, só que ele não podia revogar o decreto que ele tinha assinado. Vasti não poderia mais ser a sua esposa. E aí, percebendo a tristeza do rei, os conselheiros do rei falam para ele assim: rei, você precisa então arrumar uma nova esposa. E aí, para arrumar uma nova esposa, você precisa escolher, bem escolhido, para que você não passe de novo por essa situação. E aí, o que eles fazem? Eles mandam cartas para as 127 províncias, para que de todos os lugares, para que de todas as nações, viessem mulheres lindas, jovens e virgens, e pudessem participar de uma seleção, para que uma delas, no final de tudo, fosse escolhida como a nova rainha. E aí é onde entra Esther, né? Uma jovem pobre, uma jovem judia, uma jovem órfã, mas que Deus começa a mudar o cativeiro daquela mulher. De todas, irmãs, a Bíblia diz que Esther, ela foi passando pelos lugares, e a Bíblia relata que aonde ela chegava, ela ia alcançando graça aos olhos de todos que havia. Essa mulher, ela era muito especial. E aí, ela foi alcançando graça aos olhos de um, ela ia passando na seleção. Alcançando graça aos olhos de outro, o eunuco empurrou ela para as finalistas. Daqui a pouco, das finalistas, elas precisavam ainda passar por um ano de processo, de preparo, de tratamento, para que elas pudessem se apresentar ao rei. Nesse um ano, elas precisavam aprender a se comportar, que poderia vir de qualquer lugar,
né? Então elas precisavam aprender, podia ser de uma outra cultura, de uma outra raça, de uma outra religião. Então todas precisavam passar por um período de processo, tratamento e preparo. E aí elas precisavam aprender a se comportar, a se vestir, a se andar, a se embelezar, a se cuidar da sua saúde, cuidar da sua higiene, né? Cuidar do seu comportamento, da sua fala. Ela ia ser a nova esposa do rei. Ela precisava saber falar, saber se comportar. Ela precisava saber agradar um homem sexualmente falando. Em todos os detalhes, elas foram preparadas, porque elas não eram mulheres experientes. Elas eram mulheres virgens e belas. Tinham que ser bonitas, né? E aí elas se submeteram a esse processo. E Esther estava no meio. E Esther, ela foi uma das finalistas. E depois a Bíblia diz que ela foi a escolhida pelo rei. No final de tudo, o rei escolhe ela como a sua esposa. Esther, ela tinha uma realidade muito difícil. Daqui a pouco Deus coloca Esther em uma outra realidade, onde ela começa a entender o plano e o propósito de Deus para a vida dela. Irmãs, eu não sei da vida de todas, eu não sei da vida de cada uma, mas sabe o que eu sei? Que Deus, ele pega a minha vida e a sua vida, independente de quem nós somos, independente de onde viemos, independente do que estamos passando. E mesmo que nós não estejamos vendo, o Senhor já começou a desenhar e escrever uma nova e linda história para minha e para a tua vida. Pastora, mas eu não estou vendo nada. A senhora nem sabe o quanto está difícil e o que eu tenho passado. Não interessa. O Senhor chamou você aqui nessa noite para dizer assim: olha, não é isso, não me importo, não tem problema, porque Ele é o Deus que faz todas as coisas. E aí, essa história de Esther, ela dá para ser considerada. Por quê, irmãs? Porque Esther, ela era bonita, sim ou não? A Bíblia diz que ela era virgem e bela. Porém, você acha que as outras mulheres eram feias? Não, né, gente? Foram as mais lindas, né? Foram as mais belas. E detalhe, eu acredito que tinha mulheres com a pele muito mais bonita que a de Esther, porque ela vivia debaixo do sol. Eu acredito que tinha mulheres com o cabelo muito mais tratado do que de Esther. Eu acredito que tinha mulheres com as mãos muito mais lisinha, porque Esther precisava trabalhar duro. Cortar toco lá, né? Para carvão, sei lá, cozinhar. Precisava buscar água no rio. Eu acredito de verdade que tinham mulheres muito mais bonitas, muito mais tratadas do que Esther. Mas também venhamos e convenhamos, depois de 1 ano de tratamento, até nós, né, gente? Ia ficar uma princesa. 1 ano de tratamento, né? Porém, Esther, ela foi a escolhida. E aí a gente precisa considerar o que tinha na vida de Esther, que fez com que essa mulher recebesse destaque e chegasse num lugar muito além do que ela imaginava, onde poderia ter mulheres muito mais lindas e preparadas do que ela. Então eu queria, junto com você, entender um pouquinho mais da história de Esther e o que ela nos ensina, quais as lições que nós podemos tirar da vida e da história de Esther, que nós podemos utilizar na nossa vida também, para que nós também possamos cumprir o nosso propósito em nome de Jesus, amém? Então abra sua Bíblia lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Esther, capítulo 2, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Este criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu, que era o seu tio, a tomara por sua filha. Queridas, a Bíblia vai dizer assim, a gente já conheceu um pouquinho, né? Eu já dei uma prévia da história de Esther. E agora que a gente já entende um pouquinho o contexto da história dela, eu quero que você juntamente, ao estender um pouquinho e ao finalizar, você conseguisse ver a mão de Deus. Sabe, irmãs, a gente olhando com os nossos olhos para essa jovem, a gente não vê perspectiva nenhuma de algo melhor, de algo maior, da onde ela chegaria. Mas o fato foi que Deus a escolheu. E se Deus a escolheu, e juntamente com Deus
ela foi alcançando graça aos olhos de todos que via. Alguma coisa de muito especial tinha na vida dessa jovem. Então que nós possamos tentar entender toda a mão e todo o trabalhar de Deus, mesmo que ele não seja citado, mesmo que o nome de Deus não seja citado, mesmo que Esther não fale sobre o nome de Deus, nós vamos ver em todos os detalhes Deus montando cada peça do quebra-cabeça, para que Esther cumpra o seu propósito e ela viva o melhor de Deus naquela época. E muitas vezes com a gente não é diferente, né? A gente acha em alguns momentos que não está acontecendo nada. A gente acha que Deus não está vendo. Mas a verdade é que Deus sempre está de olho em tudo aquilo que nós estamos vivendo. Mais do que de olho, mais do que observando. Deus sempre está disponível para trabalhar em nosso favor e mudar o quadro da nossa vida. E a primeira coisa que o Senhor faz na vida de Esther é preparar o seu tio para cuidar dela. A Bíblia vai dizer que quando Esther ela se encontra órfã, ela não permaneceu órfã, porque Deus preparou um homem. Esse homem era o seu tio, chamado Mardoqueu, que cuidasse dela. Porque, irmãs, Deus, mesmo nos momentos mais difíceis que nós vivemos, Deus sempre vai preparar alguém para dar o apoio que nós precisamos. Mesmo no momento mais difícil da nossa vida, Deus sempre vai preparar alguém para nos ajudar, nos auxiliar, cuidar de nós e dar uma direção para aquilo que nós precisamos fazer. Esther era órfã e Deus veio lá e colocou seu tio, e o seu tio, ele adotou aquela jovem, ele passou a cuidar dela. E a palavra vai dizer assim que Mardoqueu no original significa guerreiro, ou seja, Deus ele não preparou qualquer pessoa para cuidar de Esther. Deus preparou um guerreiro. Deus preparou alguém que fosse dar conta. Deus colocou no lugar dela alguém que não ia pensar só em si, alguém que não ia trabalhar só por si, alguém que não ia viver só em base ou em troca dos seus próprios interesses, mas alguém que iria dar destino para o futuro de Esther. Porque todas as vezes que Deus olha para a minha vida e para a sua vida, e na minha vida e na sua vida existe alguma área órfã da nossa vida, existe alguma área vazia, existe alguma área que tem um buraco, Deus vem e adota essa área, suprindo tudo aquilo que nós precisamos. Deus ele é especialista. Deus, o nosso Pai eterno, ele é especialista. Quando eu e você nos sentimos órfãos, quando eu e você nos sentimos sozinhas, abandonadas, ele é especialista em vir e suprir aquilo que nós estamos precisando. Esther, ela se sentia órfã, e Deus vai e prepara alguém para cuidar dela. Ele não só cuidou dela, mas ele deu uma direção para a vida dela. E às vezes pode ser que Esther falasse assim: mas eu queria tanta presença da minha mãe. Talvez Esther falasse assim: mas eu queria tanto a presença do meu pai. Mas o que nós precisamos saber, irmãs, é que Deus, ele normalmente nunca prepara pessoas que você gostaria que estivesse do seu lado. Ele vai preparar pessoas que você vai precisar ter do seu lado. Às vezes a gente quer ter pessoas do nosso lado e a gente fala assim: por que fulano, por que ciclano, por que meu filho não me valoriza, por que meu marido convive comigo todos os dias, nunca me dá um elogio, por que muitas vezes fulano me traiu, fulano me machucou, fulano saiu da minha vida e a gente não entende nada. Sabe por que isso acontece? Porque Deus escolhe quem entra e Deus escolhe quem sai da tua vida. Deus escolhe quem entra e Deus escolhe quem sai da minha vida. Talvez o maior desejo de Esther era ter o pai e a mãe dela, mas Deus sabia que ela precisava de um Mardoqueu, de um homem guerreiro, de um homem que fosse dar a instrução correta para ela, de um homem, de uma pessoa que fosse dar a direção que ela precisava para chegar no seu propósito. Às vezes nós temos pessoas do nosso lado e essas pessoas, normalmente, elas não falam o que a gente gostaria de ouvir. E a gente fala: ai, fulano, não gostei do que fulano falou, não gostei do que ciclano falou. Mas a gente precisa entender que as pessoas que Deus coloca na minha e na sua vida, às vezes elas não vão falar o que a gente quer ouvir, mas elas vão falar o que a gente precisa ouvir. E Deus, ele é especialista em colocar pessoas que nós precisamos ter em nossa vida. Às vezes a gente não valoriza, irmãs, né? Algumas pessoas que Deus vem e coloca na nossa vida. Quando a gente vê a história de Esther, ela recebe uma direção, ela se posiciona e ela começa a ter resultado. E a gente não vê Deus levantar, Deus abater ninguém
a Bíblia contando, mas em todo o tempo nós vemos a mão de Deus. E às vezes na nossa vida é assim. A gente não se apercebe no trabalhar de Deus. A gente não se apercebe que muitas vezes é Deus que tira, é Deus que põe, é Deus que faz, é Deus que está escrevendo, é Deus que está agindo, porque nós muitas vezes ficamos focados na nossa dor. Mas Esther, em momento nenhum a gente vê ela reclamando, em momento nenhum a gente vê ela murmurando, em momento nenhum a gente vê ela falando das suas dores, dos seus problemas. Muito pelo contrário, a Bíblia vai falar lá no verso 10, capítulo 2, versículo 10. Que Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado. A verdade é que Esther entendia quem era o tio dela na vida dela. Ela entendia que Deus o colocou como um pai. Ela respeitava a autoridade de Mardoqueu como um pai. E o tempo todo, Esther, ela andava em obediência ao seu tio. E Esther, na verdade, ela só cumpriu o seu propósito porque ela tinha um coração obediente. E aí a gente vê que ela entendia quem era Mardoqueu. Ela valorizou a presença daquele homem, né? Ela não reclama. Talvez ela tivesse pensado: eu queria meu pai, eu queria minha mãe. Mas ela entendia que quem Deus tinha colocado na vida dela era suficiente para conduzir ela ao seu destino. E aí a gente vê que em todos os momentos Esther era obediente ao seu tio. Em todos os momentos Esther, ela entendia, ouvia, entendia e praticava a direção que o seu tio dava. E quando Mardoqueu fala assim para Esther: Esther, não conte da onde você é ainda, não conte da onde você vem, qual a sua origem. E ele não falou isso porque ele tinha vergonha do seu povo. Mardoqueu não pediu para Esther se calar porque ele tinha vergonha da sua origem. Não, ele tinha recebido uma direção de Deus e ele sabia que não era o momento. E Esther simplesmente obedeceu. Esther simplesmente entendeu o que seu tio falara e obedeceu. E aí ela já tinha sido escolhida e ela tinha se casado. Mas ela chegou lá no palácio, ela não podia abrir a boca. Ela não podia dizer quem ela era. A Bíblia não fala em momento nenhum que ela ficou murmurando, que ela ficou reclamando, que ela ficou dizendo porque ela começou a fazer amizades. Ela tinha servas, ela tinha as conselheiras, ela começou a fazer amizades, relacionamentos naquele lugar. Mas a Bíblia não diz em momento nenhum que Esther ficava: você não sabe da minha origem, você não sabe de onde eu venho, você não sabe que eu sou órfã, que eu sofri para chegar aqui. A Bíblia diz que Esther conseguiu entender que era momento de se calar. E a obediência na vida de Esther foi um dos grandes fatores que fez com que aquela menina chegasse onde ela chegou. Outra coisa muito importante que nós observamos é que Esther não estava presa ao seu passado. Ainda que o seu passado fosse de dor, ainda que o seu passado fosse de abandono, ainda que o seu passado fosse de rejeição, Esther em momento nenhum ela fala ou declara essas palavras. Porque tudo que a gente fala, irmãs, e tudo que a gente faz revela o nosso coração. Já percebeu quando você está muito magoada, muito mal, a gente só quer um ombro para desabafar? A gente só quer alguém que chegue perto da gente e pergunte o que está acontecendo, e a gente começa a desaguar, né? Muitas vezes a gente faz isso. Mas na vida de Esther, a gente aprende um princípio muito importante, que nem sempre a gente pode abrir a boca e falar coisas para pessoas que não estão próximas e nem têm maturidade para ouvir. A gente precisa aprender quando é tempo de falar e quando é tempo de se calar. A gente precisa começar a entender que quando Deus desenha um propósito para a gente, quando Deus dá uma direção para a gente, muitas vezes nós precisamos permanecermos em silêncio e ouvirmos mais a voz de Deus do que mais a voz dos outros. Às vezes Deus começa a trabalhar na nossa vida, Deus começa a agir na nossa vida, Deus começa a conduzir as nossas vidas através muitas vezes de pessoas que vai nos dando uma palavra, nos dando uma direção. Mas aí a gente começa a falar mais do que deve, a se abrir mais do que deve, a se achegar mais do que deve, e a gente começa a fazer confusão de vozes nos nossos ouvidos. Uma das grandes virtudes de Esther é que ela sabia ouvir a pessoa certa. Ela sabia ouvir a seu tio e obedecer a seu tio, reconhecer que ele era uma voz de autoridade, que estava junto com ela, cuidando dela, para que ela vivesse o melhor de Deus, porque é assim que ela era ensinada, que ela viveria o melhor de Deus.
E aquela mulher, ela não tinha um coração aprisionado. Esther tinha um corpo aprisionado. Ela estava ali naquele lugar como prisioneira, mas ela não tinha um coração aprisionado. Sabe qual que é a diferença de Esther para nós muitas vezes? Nós somos libertas no físico. Temos a oportunidade das nossas escolhas de viver o que a gente quer. Mas nós somos aprisionadas no nosso espírito, na nossa alma. Muitas vezes situações nos aprisionam, sentimentos nos aprisionam, pessoas nos aprisionam. Você sabia que existem relacionamentos abusivos? Isso pode ser de amigos. Tem amigo que é chantagista, sabia? Tem amigo que fala com você, que é seu amigo e que ele quer só você como só amigo dele. E aí ele começa com chantagens, muda comportamento, muda situações, muda fala e começa a te oprimir. Mesmo sem você perceber. Só que você vai começando a se sentir para baixo, começando a se sentir mal. E você fala, não sei o que está acontecendo, mas não estou me sentindo bem. Porque nós estamos permitindo sermos aprisionados no nosso espírito, nos nossos sentimentos. Às vezes relacionamentos marido e mulher, né? Não sei aqui, nem todas são cristãs, mas mesmo cristã, viu gente? Porque tem gente ruim em todo lugar, não é verdade? Tem maridos que só é crente dentro da igreja. Chega em casa, incorpora, né? E aí a gente vive relacionamentos abusivos dentro de casa. Falas, palavras, atitudes. Infelizmente existem pessoas doentes, né? Eu estava vendo que eu estou fazendo um estudo esses dias. E aí a gente mexe no Google, né? E aí vem as notícias. E aí eu fiquei escandalizada, porque apareceu uma notícia e eu fui de curiosa ver. Gente, eu não costumo ver, porque a gente sabe que é sempre coisa ruim, né? E eu não costumo me alimentar dessas coisas. Só que eu fiquei curiosa e fui lá e cliquei. Era a reportagem daquele cantor do arte popular, que ele estava mantendo uma mulher lá, tipo meio que não como refém, ela não estava presa, mas psicologicamente ela estava sendo ali oprimida por ele, e ele tinha relacionamentos sexuais abusivos com ela. E eu fui ver, para você ver até onde chega a mente de um ser humano. E a gente fica cada vez mais horrorizada como uma pessoa que aparentemente parece normal. A pessoa se relaciona com pessoas, com o público, conversa bonitinho, canta que é uma beleza, mas é doente. É doente. É um problemático, um psicopata. E você sabia que a gente não sabe quem é quem? A gente vive e se relaciona, constrói relacionamentos, mas muitas vezes nós somos oprimidas por relacionamentos abusivos. Entre homem e mulher, namorados, casamentos, filhos que chantageiam pais, pais que chantageiam filhos, enfim. E nós vivemos nos permitindo sermos aprisionadas. A diferença de Esther, que nós precisamos aprender com Esther nessa noite, ela era livre na sua alma. E eu acredito muito que isso tem a ver com Deus, porque ela era judia e ela foi instruída, a Bíblia diz, por seu tio Mardoqueu. Ela foi instruída na palavra, ela foi instruída sobre o Deus de Israel, ela foi instruída sobre que existia um Deus, que independente do que ela vivia, ela era filha de Deus. E Deus sempre estava cuidando dela. E por mais que nós ouvimos aqui que Esther viveu tempos muito difíceis, Esther viveu momentos muito difíceis, perdeu pai, perdeu mãe, ela não era aprisionada na sua alma. Nós não vemos Esther colocar isso para fora como um vômito, sabe assim, chegar nos lugares e falar, eu sou infeliz mesmo, ninguém me ama. Porque tem pessoas que é assim. Já percebeu que tem pessoas que têm tudo, não tem motivo para se sentir mal, gente, mas aonde chega, eu sou infeliz, ninguém me ama, ninguém me vê, que não sei o que, né? E infelizmente eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e eu comecei a conversar com essa pessoa, e eu comecei a ver onde ele trabalhou, onde ele estudou. Uma pessoa inteligentíssima. Você sabe o que eu ouvi dessa pessoa? Não sei quanto tempo mais eu tenho de vida, meu destino mesmo é morrer, que não sei o que. A pessoa totalmente para baixo, a pessoa totalmente entregue a um sentimento, a uma prisão emocional e espiritual. E muitos de nós nos sentimos assim. Eu não sei se você já se sentiu assim, eu já me senti assim. E a gente se sente assim, por quê? Porque a gente vai permitindo que essas palavras, que essas atitudes e que essas pessoas se aproximem da gente e introduzam dentro da gente tudo que é ruim. A gente vai se alimentando de lixo.
a gente vai se alimentando do que é ruim. E a gente vai se alimentando, aquilo vai fazendo mal, vai fazendo mal. Chega uma hora que a gente não está mais bem, não está mais legal. E aí é só Deus mesmo para nos levantar de novo. Existem pessoas, irmãs, porque sofreram na vida ou passaram por algum motivo, uma traição, uma perda, sabe? Uma calúnia. Passaram por alguma situação difícil, qualquer situação. E sabe o que elas fazem? Elas vivem com um sentimento eterno de orfandade. Elas não conseguem se levantar de novo. Elas não conseguem mais olhar para a vida com perspectiva. Elas não conseguem mais acreditar que pode mudar, que pode transformar. Por quê? Porque essas pessoas se aprisionaram na sua dor. Se aprisionaram no seu problema e no seu sofrimento. E essa era a diferença de Esther. A gente não vê Esther prisioneira no seu emocional. Ela era curada. Quando seu tio falava, ela cria. Se seu tio falava assim, olha, nós vamos vencer, ela acreditava, nós vamos vencer. Se seu tio falasse assim, olha, você vai passar por isso, ela entendia, nós vamos passar por isso. E assim foi a vida de Esther em todas as suas fases, em todos os seus momentos. Muitas vezes, se nós não temos esse olhar para nós mesmos, se nós não conseguimos nos ver com os olhos de Deus, nós precisamos pedir para o Senhor. Porque, irmãs, nós não somos o que as pessoas veem de nós apenas. Nós não somos. Talvez o mundo, o terreno, as pessoas, essa terra, olhem para nós apenas e nos vejam como somos. Né? É só uma mãe, é só uma mulher, é só uma professora, é só uma cozinheira, é só uma dona do lar, é só uma profissional liberal, é só uma mulher. Mas não é assim que Deus nos vê. Muitas vezes nós nos sentimos, eu sou uma mulher doente. Mas Deus fala assim, você pode ser curado. Às vezes a gente olha para a gente e fala assim, eu sou uma mulher com complexos. Mas Deus fala assim, que o Senhor quer nos lavar, nos remir e nos colocar num lugar de honra. Sabe, Esther poderia falar, eu sou órfã. Não vai dar, tio. Não dá. Eu acredito que quando o seu tio instruiu a participar da seleção para ser a esposa do rei, ela não relutou. A Bíblia não fala que ela relutou e falou, não, tio, não é para mim, eu sou órfã, eu sou pobre, eu sou judia, eu não posso, eu não consigo. Mas logo ela se disponibilizou. Ela era curada no seu interior. Irmãs, deixa o Senhor curar o coração de vocês. Se vocês querem chegar aonde Deus quer que vocês cheguem, vocês precisam permitir que Deus entre e que Deus cure o coração de cada uma de vocês. E a gente precisa entender que a primeira coisa que a gente aprende com Esther é que o nosso propósito, ele não está ligado à nossa origem. O nosso propósito, aquilo que Deus quer fazer, ou aquilo que Ele vai fazer na minha e na sua vida, está ligado ao nosso destino. O Senhor já escreveu e desenhou um destino e um propósito para mim e para a sua vida. Mas por que muitas vezes nós não vivemos? Porque estamos presas nos nossos problemas. Estamos muitas vezes presas na nossa orfandade, no nosso vazio, na nossa dor. E muitas vezes quando a gente se coloca numa posição dessa, num lugar desse, a gente queima as pontes para o nosso futuro. A gente queima as pontes para o nosso destino. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, não é quem você é. Ou não é quem dizem que você é. É o que eu sei que você é e aonde você pode chegar. É o que Deus decretou sobre você, irmã. É o que Deus já falou sobre você. É o que Deus pensa sobre você. Não é o que as pessoas pensam sobre você, mas é o que Deus pensa sobre você. E a gente vai perceber que Esther era uma pessoa curada. E por isso ela era obediente. Porque ela sabia que ela podia chegar aonde o seu tio estava instruindo para ela chegar. A gente percebe que Deus, Ele se revela na vida de Esther de duas formas. Ele age na vida de Esther se revelando de duas formas. Adoção e orientação. Primeiro Deus supre o vazio da orfandade de Esther. E Ele começa a cuidar de Esther naquilo que ela precisava, que era a presença de alguém relevante na vida dela. E Deus coloca Mardoqueu como alguém relevante na vida dela. E começa a cuidar disso na vida de Esther. E também com a orientação. Mardoqueu começa a orientar a Esther como ela deveria se proceder, como ela deveria caminhar, o que ela deveria fazer. E ela ia obedecendo ao seu tio. Na minha e na sua vida não é diferente, irmãs. Sabe, muitas vezes a gente chega ou se encontra em um momento com um vazio dentro de nós enorme.
E aí, Deus é suficiente. Deus, ele precisa, né, que você saiba que ele é suficiente para suprir todo o vazio, todo o buraco causado por pessoas ou por situações na minha e na sua vida. Se Deus, ele conseguiu pegar um mundo, uma terra, né, um universo que era sem forma e vazia, e ele conseguiu dar forma para isso, quanto mais um buraco dentro de mim, dentro de você, quanto mais algo que está precisando ser suprido dentro da minha e da sua vida. Se Deus é o Criador de todas as coisas, ele pode, e ele deseja fazer isso comigo e com você, em nome de Jesus, amém? O Senhor nos convida a nos colocar diante dele, entendendo que ele é o maior interessado em dar a direção para a minha e para a tua vida. Deus, ele não desceu do céu. Quantas vezes a gente fica esperando uma resposta de Deus de forma sobrenatural? Não sei você, mas às vezes a luta está tão grande que a gente só acredita se Deus mandar um raio. A gente faz votos com o Senhor e fala assim: Senhor, eu só acredito que é o Senhor se o Senhor mandar o anjo descer e falar comigo. Quantas vezes a gente está tão incrédula pela nossa dor que a gente só começa a acreditar no que Deus está fazendo quando a gente vê coisas sobrenaturais. Entenda uma coisa, irmã: Deus se revelou na vida de Esther através da adoção, suprindo o que ela precisava e da orientação de uma pessoa. Que você não despreze os pequenos conselhos, que você não despreze as pequenas pessoas que Deus tem colocado do seu lado para caminhar com você. Sabe aquela pessoa que muitas vezes tem te impulsionado, aquela pessoa que muitas vezes tem te encorajado, aquela pessoa que muitas vezes você está tão longe de tudo, do mundo de Deus, sabe assim, aérea para a vida, e alguém fala assim para você: desce, filha, desce, volta para o chão, continua andando, continua seguindo, continua caminhando. Já passou o tempo, não é mais para mim, não quero mais saber disso. E aí chega alguém do seu lado, que Deus coloca do seu lado, e fala assim: por quê? Passou o tempo? Não, é para você sim, continua, vai atrás, estuda, se esforça, né? Se posiciona, faz alguma coisa, reage. Quantas vezes Deus coloca alguém, irmãs, do nosso lado só para falar assim: não morre não, reage, ainda tem vida para você. E muitas vezes a gente despreza os pequenos conselhos, muitas vezes a gente despreza as pequenas pessoas que não estão todos os tempos com você, mas que de vez em quando Deus levanta, coloca do teu lado e fala assim: não, aí não é isso que Deus quer para você. Caminha por aqui, vai por ali, faz de outro jeito. Quantas e quantas vezes o Senhor tem levantado pessoas, mardoqueus, guerreiros, pessoas que muitas vezes sabem o que vai ouvir de você, pessoas que muitas vezes sabem que vai ouvir um não, que vai ouvir um não quero, que vai ouvir um me deixa, mas ele vai lá corajoso, corajosa, e te motiva, e te incentiva, e te ajuda nos momentos mais difíceis. E nós precisamos aprender a ouvir essas vozes. Deus fala que Ele tem uma direção e uma orientação para a minha e para a tua vida, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz certa. Nós precisamos aprender a ouvir a voz certa, irmão. Qual que é a voz certa, pastora? Aquela que está relacionada ao seu destino em Deus. A voz certa é aquela que está relacionado ao seu destino, ao seu futuro e ao seu propósito em Deus. Certamente você não vai ouvir uma direção, uma palavra, uma orientação boa que vai te levar ao teu propósito na festa de agosto. Certamente você não vai ouvir uma palavra de Deus que vai te levar ao teu propósito, te encorajar, te fortalecer numa bagunça, no forró. Não vai, irmãs. A primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa começar a ouvir as pessoas certas. Sabe, no teu momento de dor, tome cuidado com quem que você fala. Sabe, no teu momento de sofrimento, de desespero, no teu momento de aflição, de angústia, para quem que você está abrindo o teu coração? Com quem que você... mas é minha amiga. Mas qual que são os princípios dela? No que ela acredita, no que ela vai te ensinar, o que ela vai edificar na tua vida. Irmãs, tem momentos que a gente tem que aprender a ficar em silêncio. Tem momentos que a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Tem momentos que a gente tem que aprender o que a gente tem que fazer para a gente começar a ser uma mulher melhor. E a gente parar com essa ideia de que a gente foi chamada só para isso. Você acha mesmo que é só para isso que Deus te chamou? Só para isso? Só para essa vida sua aí? Trabalhar, voltar para casa cansada, esgotada, dormir, acordar mal-humorada e trabalha de novo e dá coice no marido, dá coice nos filhos? Porque é assim que a gente faz quando está estressado. É assim que a gente faz quando a gente está atarefada com muitas coisas. Porque eu sou assim, né?
A gente não quer que ninguém se aproxime, a gente vai dando patada, vai sendo impaciente, vai tratando mal um, tratando mal outro. Você acha que é só para isso que Deus te chamou, irmã? E o propósito? E a sua missão? E o que Deus quer fazer em você e através de você? E aquilo que o Senhor confiou à tua mão? E os teus filhos? Qual o destino dos teus filhos? E o teu marido? Será que nós estamos preocupados com as nossas descendências? Com a nossa geração? Será que estamos preocupados mesmo? Sabe como é que você sabe se você está preocupado ou não? Com a sua descendência, com a criação dos teus filhos, com o futuro dos teus filhos? Olha para o que você está fazendo. O que você está fazendo? Quais são os seus princípios? Onde você tem buscado força? Onde você tem buscado ensino? Onde você tem buscado renovo? Para você falar para o seu filho assim: filho, no pior dia da tua vida, é aqui que você vai encontrar. Aqui que você vai encontrar a solução. O que será que nós estamos... Sabe por que a gente tem mania de achar que os nossos filhos só aprendem o que a gente fala para eles? A gente tem uma mania feia e errada de achar que a gente está ensinando só o que a gente fala. E a gente se esquece de entender que nós estamos ensinando com tudo o que a gente faz. Você é briguenta? Você é estressada? Você é impaciente? Né? Você é bagunceira? O que você é? É os seus filhos. Ou é como eles vão ser. E a gente precisa tomar cuidado com o que nós estamos fazendo da nossa vida, do nosso propósito, da nossa missão, daquilo que o Senhor nos confiou. Você sabe, seus filhos, eles não são seus. Amém? Seus filhos não são seus. Seus filhos são emprestados. Por um tempo ele fica com você, você tem uma missão eterna. Por um tempo ele fica com você, depois ele sai de perto de você. Mas você continua com a sua missão. E aí você continua cuidando de longe. E aí o que vai valer na vida dele? Aquilo que você falou? Aquilo que você falou? Não. Aquilo que você mostrou na prática para ele. Aí o que vai valer para o teu filho quando ele estiver lá longe, quando ele estiver casado, quando ele estiver enfrentando as lutas dele, as dores dele, o que ele vai lembrar? De como você reagiu, de como você fez, de como você fazia. Então, se a gente vai afogar as mágoas no momento de dor no bar, bebendo, eles vão fazer a mesma coisa. Não vai adiantar você falar assim: filho, você está mal, você não está legal, vai descansar. Vai relaxar, vai esfriar a cabeça já que está nervoso. Amanhã se resolve. Se você, além de falar, não fizer isso, ele não vai aprender. E a gente precisa entender, irmãs, que Deus nos empresta tudo nessa terra. O teu marido é alguém que Deus deixou para você cuidar. Os teus filhos é alguém que Deus deixou para você cuidar. Os teus bens é algo que Deus deixou para você cuidar. A tua casa, os teus dons, o teu trabalho, tudo que você faz, são coisas e pessoas que Deus deixa para você cuidar. Tem uma palavra na Bíblia que diz que nós somos dispenseiros, que nós somos mordomos de Deus. E Deus nessa terra confia tudo a nós, para saber como nós vamos cuidar de tudo que Ele deixa para nós. E detalhe, no final, Ele vai pedir conta de tudo. A Bíblia fala que Ele vai pedir conta de cada coisa. Do que você fez com teu filho, de como você criou, de como você ensinou, de como você amou. Vai pedir conta do que você fez com teu marido. Das vezes que você judiou, das vezes que você matou com a unha, das vezes que você deixou sem comer porque estava com raiva. Que a gente deixa, fala a verdade. A gente deixa de fazer uma jantinha, uns almoços de vez em quando, né? Ou é só eu, gente? Só eu preciso ser curada aqui, em nome de Jesus. Você tá brava, aí você se interte lá com alguma coisa, se interte de propósito, né? Aí o marido chega na hora do almoço, meio-dia, morrendo de fome. Aí ele vai procurar um pão, o Júlio, né? Vou falar do Júlio. Aí ele vai procurar um pão. Aí ele come pão, aí eu falo: não vai esperar a comida? Não está pronta. Ele fala: não deu tempo. Não deu tempo? Não, né, gente? Muitas vezes a gente não quis fazer. E é assim que a gente faz. Porque muitas vezes a gente se deixa ser levado pelos nossos sentimentos. E a gente acaba falhando na nossa missão. Mas Deus, Ele quer nos ensinar. E Esther também vem nos ensinar sobre o coração dela. Um coração tratável. Um coração rendido. Um coração que não era rancoroso, que não era corrupto. A Bíblia vai declarar, irmãs, em todos os momentos na vida de Esther, que ela não tinha um coração interesseiro, um coração corrupto, um coração vulnerável, mas que ela sabia exatamente
quem ela era. Então que possamos aprender a ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. A segunda coisa que nós devemos aprender com a Esther é que nós não devemos agir com independência, mas com humildade. Estamos vivendo uma geração onde as mulheres buscam cada vez mais ser independentes. Mas vocês sabiam que a independência feminina é algo que não é bíblico? É um princípio que a gente quebra de Deus. Até porque quando Deus deixa a igreja, Ele fala que nós somos interdependentes. Nós somos um corpo, um precisa do outro. E nós precisamos de todos o tempo todo. Talvez você é um pouquinho orgulhosa, talvez você é um pouquinho ranzinza e diga assim, não preciso, mas precisa. Você precisa de alguém para nascer, você precisa de alguém para morrer, você precisa de alguém durante a sua vida. Você precisa. Nós somos seres relacionais, que se relacionam e precisa de relacionamento. Né? Então, cada vez mais essa autoindependência tem tornado mulheres muito autoconfiantes, que não precisa de ninguém. Por isso os casamentos não têm mais valor. Por quê? Porque se eu posso, né? Se eu posso se eu posso me manter, para que eu preciso de homem, afinal de contas, né? E a gente fala assim, age assim. E aí a gente começa a fugir do propósito de Deus. E se tem algo que a gente aprende com Esther, é que ela já estava casada, ela já era rainha, ela já era dona de tudo, ela já era poderosa, mas ela continuava com o seu coração humilde. Por quê? Porque na verdade os títulos, eles não podem transformar o nosso coração. Né? Na verdade, o orgulho, a soberba, o sentimento que está dentro de nós, ele é revelado com os títulos. Mas quem tem um coração humilde, um coração puro, ele não se muda. Ele não muda quando ele recebe coisas. Amém? E Esther, mesmo sendo já rainha, mesmo sendo casada, ela continuava ouvindo a seu tio. Ela continuava ouvindo as instruções de seu tio. E Deus continuava trabalhando na vida de Esther, para que ela chegasse a cumprir o teu propósito. E chegou um dia, Deus foi trabalhando, Deus foi movendo as peças. Mardoqueu estava no lugar certo, na hora certa, e viu um complô contra o rei. E ali ele fala com Esther. Esther ouve, obedece, fala com o rei. E o rei mata aqueles homens que estavam fazendo complô, e Mardoqueu é exaltado. E aí, simplesmente eles escrevem lá no livro dos registros reais e fica registrado ali a ação de Mardoqueu. Na verdade, Deus estava conduzindo todas as coisas. E daqui a pouco, mais tarde, Deus levanta um líder, Amã. E esse homem, a Bíblia diz que ele era muito perverso. E ele já era inimigo do povo de Deus, do povo de Israel, porque ele era de origem amalequita. Eu vou ficar mais perto de vocês. E a Bíblia diz que esse homem, ele tinha raiva dos judeus, raiva do povo de Israel. E automaticamente, à medida que Mardoqueu, ele fez um ato de bondade para o rei, ele foi notado, o nome dele foi escrito lá nos livros reais lá. E à medida que esse homem, Amã, ele tinha que passar pela cidade de Suzã, ele era cheio de orgulho, ele queria honra para si próprio, ele queria que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu nunca se curvava, porque ele era de origem judia e ele cria no Deus de Israel. Amém? E ele nunca se curvava diante daquele homem. Aquele homem foi criando uma ira, criando um furor, até que ele decide matar Mardoqueu e matar todo o povo judeu. E aí ele chega no rei e fala, rei, existe um povo no seu reinado, um povo rebelde. O que a gente faz com esse povo? E o rei já tinha dado autoridade a ele. Ele falou assim, nós precisamos exterminar com esse povo. Eles vão se rebelar contra nós. E aí ele mesmo instrui o rei a fazer um decreto, assinado pelo rei, que não poderia ser revogado, para que esse povo, o povo judeu, pudesse ser... eles pudessem ser... Como é que fala, gente? Qualquer pessoa pudesse ir contra o povo judeu e pudesse matar e pudesse roubar os seus bens e não ia ter lei contra eles, né? E automaticamente, por trás de todas as coisas, ele já tinha preparado, como o rei já tinha assinado o decreto, e isso ia ser um fato, ele já tinha preparado uma forca no fundo da casa dele para Mardoqueu, porque a morte de Mardoqueu ia ser uma morte mais saborosa na concepção dele. E ele estava armando tudo isso, esse homem Amã, mas também Deus trabalhando por trás de tudo isso. Até que um belo dia, esse homem Amã, ele começa a planejar isso e Mardoqueu fica sabendo. Quando Mardoqueu fica sabendo, ele vai até onde? Até Esther.
E aí ele fala assim: Esther, está acontecendo isso, isso e isso. Você hoje é rainha. Você hoje tem uma posição de autoridade, de liderança. E você precisa fazer alguma coisa. Porque ele ficou sabendo da trama de Amã contra seu povo. E aí ele fala para Esther: Esther, é você que precisa fazer alguma coisa. Você está no lugar certo, na hora certa. Esther, ela titubia. Ela fala assim: mas como eu vou fazer isso? Já tem 1 mês que eu não sou chamada à sala do trono. E quando alguém não é chamado, não pode entrar simplesmente. Tem que ser chamado, ainda que seja esposa. E ela falou assim: se eu entrar lá sem ser chamada, eu posso morrer. Porque se o rei estiver numa reunião, se o rei estiver com outra esposa, qualquer coisa que estivesse acontecendo lá dentro, e ela entrasse sem ser chamada, ela poderia ter sentença de morte. Só que aí ela faz o quê? É a terceira coisa que a gente aprende com Esther. Ela precisa de uma ação de Deus. Ela precisa de um milagre. Ela precisa estar lá no momento certo. E Amã e o rei, além dele recebê-la, ele precisa querer ouvi-la e querer resolver o problema dela. E aí ela fala assim: eu não vou conseguir isso com a minha força. Quando a gente aprende a terceira lição com Esther, que tem coisas na nossa vida, existem momentos na nossa vida que nós não vamos vencer com a força do nosso braço. Vão existir momentos na nossa vida que nós não vamos poder recorrer a recursos terrenos, a nossa própria força, a nossa própria inteligência. Irmãs, você pode ser quem for. Você pode ter a profissão que tiver. Você pode ter a religião que for. Mas vão existir momentos na minha e na sua vida que a nossa própria força não vai resolver. Que a nossa própria inteligência não vai resolver. E se a gente precisa de um milagre de Deus, nós vamos precisar recorrer aos recursos eternos, aos recursos dos céus, aos recursos de Deus. E foi exatamente o que Esther fez. Esther, ela pede para que Mardoqueu, então, primeiro ela relutou, né? Ela ficou com medo, muito natural isso, porque se ela entrasse lá, ela poderia morrer. Mas aí o seu tio fala assim para ela: Esther, não pense no que você vai fazer, porque quem sabe não foi exatamente para esse momento que Deus, né, que o Senhor, que você foi colocada nesse lugar. E aí, na hora, irmãs, a Esther, ela realmente lembrou do Deus dela. Ela lembrou do que Deus podia fazer. O povo dela estava correndo risco de vida, mas ela conseguiu entender quem ela era. E ela era a parte daquele povo. E ela podia fazer alguma coisa, ainda que ela não sobrevivesse diante daquele posicionamento. Mas ela poderia fazer a diferença naquele momento. E o lindo é que Esther, ela tinha um coração tão tratado por Deus, tão trabalhado por Deus, que ela não se contentou em granjear apenas uma posição. Não é verdade? Ela não se contentou apenas em ocupar o posto de uma rainha. Ela entendeu que Deus tinha algo muito maior com ela. Ela entendeu que Deus tinha algo muito melhor para ela. E ela avançou, e ela se posicionou, e ela até sentiu medo, mas ela não deixou o medo dominar o coração dela. E aí Esther foi e se posicionou. E aí a gente pode falar assim, que ela é doida, né? Que ela não deveria ter feito isso, ela poderia morrer. Tudo é um fato, é uma verdade. Esther, ela foi muito corajosa, mas ela não foi corajosa por si só. Ela foi corajosa porque a coragem é uma virtude de Deus. E a gente só consegue em virtudes do céu quando a gente recorre também às armas do céu. As armas divinas que Deus coloca sobre a nossa vida. E aqui nós vamos aprender 4 princípios para nos manter de pé, que é a oração, jejum, vigília, que é um tempo que você precisa ter com Deus, e meditação na palavra. A primeira coisa que Esther entendeu, gente, ela era rica, ela era poderosa, ela era a rainha. Ela poderia ter tomado qualquer atitude. Ela poderia ter falado assim: eu me meter nisso? Nem sei se eu sobrevivo. Nananina, não. Não vou, tio, não conta comigo, não é para mim isso aí. Olha, estou bem aqui, o senhor sabe quanto que eu sofri. Ter chegado até aqui para mim já é uma vitória. E ela poderia ter se eximido de uma missão muito maior. Poderia ou não poderia, irmãs? Ela poderia ter recorrido a recursos terrenos. Ela não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha autoridade. Ela podia ter recorrido à sua força. Mas ela entendeu, irmãs, que ela não ia conseguir desse jeito. Ela não ia conseguir. Ainda
que ela fosse poderosa, que ela tivesse dinheiro, tivesse conhecimento, tivesse um monte de questões em favor dela, ela entendeu quem ela era. Ela entendeu que ela precisava se posicionar em Deus, que só Deus poderia agir em favor dela e em favor do seu povo. E aí Esther falou assim: tio, junta todas as mulheres, todos os homens, todos os povos e coloca eles para orar e jejuar por mim, por 3 dias e por 3 noites. E eu também vou fazer a mesma coisa. E aí Esther se retira. A Bíblia fala que ela se veste de pano de saco. Isso significa se humilhar perante Deus, porque ela tinha vestes reais. E ela então tira suas vestes, coloca uma vestimenta de humilhação, e ela se coloca diante de Deus, e ela ora e jejua por 3 dias e por 3 noites. Ela faz um jejum total, sem comer e sem beber. E aí ela, depois de jejuar 3 dias e 3 noites, ela volta a se arrumar, volta a se embelezar, e ela fala: agora ou é ou é. E ela vai até a presença do rei. Quando ela chega na presença do rei, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, e se ele tivesse ocupado, seria morte na certa para ela. Mas nesse momento que ela entra dentro da sala do trono, ele simplesmente não estava fazendo nada, porque Deus preparou todas as coisas. Deus preparou o momento, Deus preparou o lugar, Deus preparou a situação, e Deus preparou o coração do rei para recebê-la. E aí a Bíblia fala que ela entra naquela sala e ele estende o cetro. Quando ele estende o cetro, ele está dizendo: pode entrar, você tem permissão para falar. O que você veio fazer aqui? E aí Esther, naquele momento, ela sendo direcionada por Deus, porque ela estava buscando em comunhão, ela fala assim, ela não fala nada no momento. Ela só fala assim: rei, eu preparei um banquete e queria que você estivesse no banquete comigo amanhã, você e Amã. E aí ela prepara aquele banquete. Ela foi muito sábia, gente. Ela prepara o banquete e chega no outro dia no banquete, com a presença do rei, com a presença de Amã. E ela fala assim: meu rei, o que o senhor acha de alguém dentro desse reino que está querendo me matar? Não só me matar, mas está querendo matar todo o meu povo. E aí o rei fala assim: quem é esse? E ela fala: é Amã. Na frente dela, ela fala: é Amã. E é claro, a Bíblia diz que não foi por fatores externos, não foi por fatores terrenos. A Bíblia fala que, mais uma vez, ela alcança graça diante do rei. Sabe o que é lindo? Várias passagens da vida de Esther vai falar assim, ela alcançou graça diante dos homens, ela alcançou graça diante do eunuco, ela alcançou graça diante do rei, foi escolhida. Mais uma vez, Esther alcança graça diante do rei. O rei a ouve e o rei atende o pedido dela. O rei manda matar Amã e ele não podia revogar o decreto, mas ele falou assim: olha, eu não posso revogar o decreto, mas eu posso fazer um outro decreto, dando todas as condições para que o seu povo se defenda, dando todo o armamento, dando todas as condições, o preparo, para que o seu povo não seja apenas atacado e morra, mas para que eles lute e se defenda. E aí o rei faz exatamente isso. E aí eles vão para a luta, o povo vai contra o povo de Israel, e eles lutam e o povo de Deus prevalece. Ou seja, o povo de Deus, ele é livre do massacre, ele é livre, do genocídio, lá da morte em massa. E eles não conseguem matar o povo por conta de uma mulher que se posicionou. Quando todas de nós, de repente, acharíamos que chegamos onde tínhamos que chegar. Já pensou? Nós recebemos uma coroa, ser colocado num lugar de honra, de rainha. Talvez a gente ia falar assim para nós mesmos: chegamos onde queria chegar. Eu cheguei onde eu queria. Quero mais nada dessa vida. Quero mais nada. Já sou rainha. Mas Esther entendeu que Deus não queria só dar uma posição para ela. Deus não queria só honrá-la porque ela era uma mulher de coração temente, obediente. Mas Deus queria utilizá-la para um grande propósito. Quantas vezes, irmãs, nós nos acomodamos com aquilo que temos? Quantas vezes nós nos acomodamos com a situação que estamos vivendo? Quantas vezes nós nos acomodamos quando até nos esforçamos um pouquinho e chegamos em algum lugar? E a gente fala assim, respira fundo e fala: cheguei. Era isso que eu queria. Era terminar a faculdade, era um casamento, era ter um filho. Aí a gente fala assim: ai, tive meu filho, estou realizada. Era isso que eu queria. Mas e o depois?
E o depois? E como está tudo isso? Será que nós não estamos agindo de uma maneira que onde chegamos, onde queremos, agora nós não estamos mais nos importando com os outros? Será que nós estamos ainda nos importando com os outros? Mas será que aonde você chegou já é o suficiente e você não está mais olhando para aqueles que necessitam dentro da sua casa? Será que você chegou onde você chegou e você está ajudando os seus filhos, o seu esposo, a sua família a chegar também em algum lugar? Será que esse lugar físico, terreno, é o suficiente? Talvez você está até instruindo, mas será que esse lugar físico, terreno, nessa terra, é o suficiente, é o que Deus quer para a gente? E a vida? E a salvação? E a vida eterna dos seus familiares? E a vida eterna dos seus... E a alma dos seus filhos? O que nós estamos fazendo, queridos? Para que nós possamos cumprir todos os dias a nossa missão. Para que nós possamos cumprir todos os dias com a nossa missão. Sabe o que nós fazemos muitas vezes no dia que nós devíamos clamar a Deus? Naquele dia que nós devíamos mais recorrer a Deus, naquele dia mais difícil da sua vida, onde você mais deveria recorrer a Deus por crer que Ele poderia mudar a situação, muitas vezes estamos reclamando, muitas vezes estamos murmurando, quando na verdade Deus quer que nesse dia você entenda que Deus está trabalhando e escrevendo a sua história em seu favor. E tudo que você precisa fazer é: Senhor, onde o Senhor quer me levar? Qual o propósito que o Senhor quer cumprir na minha vida? Será que nós temos o hábito, o costume de perguntar para Deus por que nós estamos vivendo essa situação? Será que nós temos coragem de olhar para o céu, olhar para Deus dentro de nós e falar assim: Senhor, o que o Senhor quer comigo por eu estar passando e vivendo essa situação? Porque certamente Deus não quer o seu fim. Certamente Deus não quer a sua derrota. Certamente o Senhor quer te usar, te honrar, não apenas nessa vida, mas para um propósito muito maior. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Sabe, naquele momento mais difícil, que a gente poderia falar assim: sabe de uma coisa? Acho que não vai acontecer nada. É onde Deus quer ouvir de nós: Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Para que de fato o Senhor se revele a mim e a você. Queridas, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele tem um lugar de honra para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus, Ele tem um lugar de honra para a tua vida. Só que não é só um lugar de honra para que você seja honrado, para que seu inimigo seja morto, para que você se alegre com a desgraça de ninguém. Não. É um lugar de honra para que esse lugar seja a ponte para que você continue e cumpra o teu propósito. Porque o que Ele tem para fazer na tua vida é muito maior do que você pode imaginar. E é muito melhor do que o que você está vivendo nesse dia que se chama hoje. Que em nome do Senhor Jesus, esse é o nosso Deus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Apaga a luz. O nosso Deus, que é Rei e Senhor de todas as coisas, Ele é o mesmo também. Ele é o mesmo também que trabalha, que ama e que cuida dos desprezados. O nosso Deus, que é Rei e Senhor de todas as coisas, é o mesmo que também habita com os exilados, com os estrangeiros, com os contritos, com os angustiados. Então entenda, querida, entenda, minha irmã, que o Deus que nós servimos e o Deus que nós buscamos é o mesmo Deus que está aqui nessa noite hoje, que deseja transformar a tua história, te dar um destino e te fazer cumprir um propósito. O mesmo Deus que é Rei e Senhor de todos é o mesmo Deus que trabalha em favor dos desfavorecidos, daqueles que se sentem exclusos, pequenos, à margem de tudo e de todos. Esse Deus, Ele atende ao coração do humilde e não deixa de atender um coração quebrantado diante dele. Ele ama a sabedoria e a humildade e a mansidão e a obediência, e através disso nos faz viver um grande propósito todos os dias. Esse Deus, Ele trabalha em secreto.
Ele trabalha em secreto. Ainda que você não esteja vendo, existe um Deus que está trabalhando em teu favor. Ainda que você não esteja sentindo, porque você não precisa sentir e nem ver, para que o nosso Deus continue trabalhando. E ainda que você não esteja vendo, esse momento, essa noite, o Senhor te trouxe aqui para marcar a tua história e dizer: eu tenho uma nova e linda história para você. O nosso Deus é o Deus que trabalha no secreto, mas é o Deus que ama honrar os teus filhos em público. O nosso Deus é o Deus que coroa a órfã e a transforma em rainha. O nosso Deus é o mesmo Deus de Esther. Independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, existe um Deus desenhando e escrevendo com sua mão poderosa toda a sua história, montando todo um quebra-cabeça para que amanhã você entenda o que Ele estava fazendo pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Se renda a esse Deus. Entenda que Ele quer cuidar de você, que Ele é suficiente na tua vida para preencher todo o espaço de orfandade que existe dentro do meio do seu coração, suprir todas as nossas necessidades e nos fazer vencer de glória em glória, em nome de Jesus. Amém?